Olá, eu sou o professor Diório, língua portuguesa, terceira série. O nosso encontro de hoje, nós iremos aprofundar os estudos sobre resenha, né, visto que nós já falamos algumas vezes sobre resenha aqui, e produzir uma resenha. Então é o seguinte, a aula de hoje é uma aula de produção de texto. Então eu preciso muito da colaboração de vocês, então vamos fazer alguns combinados aqui. Primeiro, nós vamos comentar algumas coisas e daí eu vou deixar um tempo de exercício, que é neste tempo que você irá produzir o seu texto. Então, já pegue caneta ou lápis, enfim, né? Peguem algo para escrever, um caderno, folhas, né? Porque nós vamos realmente precisar produzir dessa vez. E aí, como eu não vou poder olhar as produções de cada um, obviamente, eu vou comentar as possibilidades de resultado que você poderia, né? Que você poderia ter feito. Tudo bem? E daí, mais ou menos, vamos tentar nos entender assim, ok? Bom, primeiro vamos lembrar. A resenha é um texto curto, né? Um texto sucinto, que traz, de maneira breve, informações e críticas sobre determinada obra, incluindo análises e referências às outras obras. A resenha é sempre sobre algo. Você escreve sobre uma outra obra, você produz um texto sobre um outro texto. Seja esse outro texto que quer que seja. Pode ser um filme, como nós já vimos na aula anterior, né, resenhas de filme, pode ser uma peça de teatro, pode ser um jogo, pode ser enfim, um livro. O que vocês precisam entender é que precisa sempre ter um objeto a ser resenhado. Por quê? Porque você vai apresentar isso, né, o seu texto é para quê? Para você analisar e apresentar isso às outras pessoas, certo? Bom, então vamos só relembrar algumas coisinhas. Os conteúdos da resenha são o que precisa ter na resenha. A apresentação da obra, análise crítica, a apresentação da obra, dados e fatos, a apresentação do autor, análise crítica, ou a apresentação do autor, dados e fatos. Na resenha, basicamente, é a apresentação da obra, análise e crítica. Seja esta obra qual for. Pode-se dizer que resenha é um texto para contar uma história, informar um fato, apresentar outro texto ou passar o tempo. Como eu já disse, apresentar outro texto. Entendamos aqui texto como qualquer elemento aí que sirva para comunicação, né? Filme, uma pintura, uma música, né? Uma obra de arte qualquer, um livro, enfim. Então, o importante é saber, precisamos sempre ter algo a ser resenhado, ou seja, você precisa ter um objeto para que você escreva sobre ele, tá? E nós vamos seguir aqui basicamente 4 passos. É isso que vai conduzir a nossa aula de hoje. Nós vamos, primeiro, temos que identificar e apresentar a obra escolhida. Isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa que vai ler a sua resenha sobre determinada obra, ela não necessariamente conhece aquela obra ou ela tem acesso àquela obra. Por exemplo, uma resenha de filme como nós vimos, ela não necessariamente assistiu o filme ainda. Então você tem que primeiro identificar e apresentar de qual filme você está falando, de qual obra você está falando. Depois, apontar os pontos que serão analisados. É óbvio que você não vai analisar tudo, todas as possibilidades. Então, se você ler várias resenhas sobre a mesma obra, você vai ver pontos diferentes, porque cada um escolhe os pontos que mais interessam para ele naquele momento. Então, você é que aponta o que você vai analisar. Depois, usar outras fontes de informação para se embasar. Né? Não é simplesmente um achismo, né? Você não simplesmente acha aquilo. Você tem que provar, mostrar, convencer o seu leitor com base em que você está dando aquela opinião, aquele veredito. E por último, discorrer sobre os pontos escolhidos, que é onde você vai, né, falar sobre tudo isso. Então, em cima desses 4 pontos é que nós vamos trabalhar. E como eu adiantei, a resenha é sobre uma obra. Então, para nós fazermos esse exercício hoje, eu escolhi um pequeno conto, né? Ele é pequeno, tá? Vai dar aí, acho que 3 slides, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, nós vamos ler, e é em cima desse conto que nós vamos escrever nossa resenha, tudo bem? Então, nós vamos analisar e opinar sobre este conto, tudo bem? Então, vamos lá. Conto de fadas para as mulheres do século XXI. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima.
Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Bom, então é um conto curto, e espero que vocês tenham prestado bastante atenção, vou colocar novamente aqui. Então, primeiro passo, né? Identifique e apresente a obra escolhida. Então, a proposta é que vocês escrevam um pequeno parágrafo, né, um parágrafo inicial. E tamanho é uma coisa muito complicada da gente colocar, né? Isso vai da pessoa. Tem gente que escreve mais, tem gente que escreve menos. Tem gente que escreve em um tamanho e passa informações suficientes, outras pessoas precisam de mais. Então, esse de 5 a 7 linhas é mais ou menos uma média aí que fica razoavelmente boa, independente, né? É só uma sugestão de tamanho, tá bom? Mas tentem, né? Porque em 2 linhas não dá, né? Mas também não precisa de 20 nesse momento. Então, um pequeno parágrafo aí de 5 a 7 linhas apresentando a obra. O que você vai fazer? Nesse primeiro momento, você vai dizer qual que é o título, que tipo de texto é, quem é que escreveu, onde foi divulgado e coloca aí um pequeno resuminho. Por quê? A pessoa não conhece a obra. Então, quando a pessoa for ler, não quer dizer, né, ler a sua resenha sobre este conto, não quer dizer que ela leu o conto. Tudo bem? Então, vou deixar aqui, né, o conto inteiro e alguns minutos para vocês realmente escrevam e a gente já volta.
E então, tranquilo? Bom, espero que tenha dado tempo, né? Vocês terem escrito aí algumas linhas. Bom, como eu disse, eu não consigo ver os textos de vocês, mas quando terminarmos, nada impede que você envie para o seu professor, não é? E ele possa te dar um retorno, né? Cada um com o seu professor aí. É possível. Então veja, uma possibilidade, né, seria o Conto de Fadas para as Mulheres do século XXI, né? É importante que você apresente o título, de Luiz Fernando Veríssimo, também o autor, publicado no blog Now e Zen, que é onde está ali na referência. É uma paródia do conto de fadas popular A Princesa e o Sapo, né? Eu não coloquei aqui o resumo, porque daí você resume rapidamente a história, né? Outras informações podem estar presentes, mas essas são obrigatórias, né? Só não coloquei o resumo aqui para não ficar muito longo. Mas é bem tranquilo, né? Você precisa apresentar. Se fosse um filme, você tem que falar a ficha técnica do filme. Se for uma peça de teatro, você tem que falar as informações da peça de teatro. E assim sucessivamente, né? Você sempre vai apresentar o que é que você está resenhando para que a pessoa possa identificar bem. Segundo passo. Aponte os pontos que serão analisados. E agora que é interessante. Cabe a quem estiver escrevendo a resenha e a escolha do que ele vai apontar, né? Você é que, lendo o conto, escolhe ali o que você quer abordar. Então, você vai escrever um outro parágrafo, né, mais ou menos o mesmo tamanho, indicando que detalhes do texto serão abordados na sua análise. Você que faz as escolhas. Então, você pode escolher só aspectos técnicos, né? Você vai escolher aí como ele escreve, a linguagem, o tipo de palavra que ele usa, enfim, aspectos da escrita. Ou você pode escolher os aspectos temáticos, o assunto, o tema que ele está discutindo no conto, né? Independente disso, né? A grande dica é que você decida o que ficar mais confortável para você, né? Ou seja, o que você mais domine, o que você mais tenha conhecimento, o que você mais tenha coisa a dizer sobre aquilo. Não vai, obviamente, escolher algo que você entenda menos, né? Porque daí é problema para você escrever, tudo bem? Então tá aqui de novo, né? O conto vai estar aqui de novo, mais um tempinho para vocês. Realmente, vocês já leram. Leiam outra vez, se for o caso, e pensem o que eu tenho aqui porque eu gostaria de analisar, o que eu achei legal, o que eu não achei legal para eu comentar desse conto, beleza? Já voltamos.
Então, tranquilo? Eu esqueci no início de dizer uma coisa, porque ela é tão óbvia que às vezes nem precisa ser dito. Mas é óbvio que você precisa entender bem o que está sendo analisado. Né? Eu devia ter comentado isso no início, mas é óbvio que você precisa entender bem aquilo que você vai escrever sobre. Então, eu imagino que vocês tenham entendido bem o conto, né? Porque nós não falamos muito sobre isso. Mas então eu falei para você escolher algum aspecto. Se você optar por aspectos técnicos, né, vai escrever sobre, sobre o conto em si, né, você teria que ter falado sobre alguma coisa sobre o jeito que é o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, enfim. Você pode também falar sobre as modificações do enredo, né? Afinal, ele é baseado num conto, né? A Princesa e o Sapo é um conto conhecido, então ele meio faz uma paródia, né? Ele brinca aí com esse conto, faz uma nova versão. Se você escolher por aspectos temáticos, né, eu espero que você tenha percebido que ele fala aí da questão do sexismo, né? Ele fala da questão do papel da mulher na sociedade, de machismo, né? Dessas coisas todas. Então, é interessante que você coloque ali o papel histórico da mulher na sociedade, como ele se modificou, enfim, tem um monte de elementos ali para mostrar, né? Fala que ela é dona do próprio, né? Fala que ela é uma princesa dona do próprio castelo, que ela é independente, que ela é descolada, que ela é ecológica, né? Tudo isso traz no texto. Então, você pode discutir aí um novo papel da mulher na sociedade, né? As conquistas, né, das mulheres na sociedade, e tudo isso poderia ser abordado, né? Você é que escolhe, como eu já tinha dito, e também pode falar dos dois, inclusive, depende aí do teu fôlego, né, da tua disposição. Terceiro ponto, use outras fontes de informação para se embasar. E agora, isso é bem importante. Por quê? Porque é isso que vai dar corpo para o seu texto. Fazer as intertextualidades, né? Que a gente sempre fala isso, professor de português vive falando isso em sala de aula, é muito importante. Ou seja, você ligar um texto a outros textos, porque isso amplia a visão sobre aquilo que você está discutindo, né? Então vamos lá, escreva mais um parágrafo relacionando aquilo que você escolheu, né, os pontos, com outros textos. Aqui é muito diversificado, você pode escolher as mais diversas obras. Eu aconselho obras ficcionais, tá? Obras de ficção, é bem interessante de trazer obras de ficção. Notícias, fatos, experiências, enfim, uma série de ideias. Só lembrando que se você usar notícias, use notícias confiáveis, né? Nada de fake news, essas coisas, notícias que você confia na fonte e o mais recente possível, né? Não adianta trazer notícias de décadas atrás, de anos atrás. Todas as informações, o máximo que você puder para tornar o seu texto interessante. Tranquilo? Então, tá aqui de novo o texto, mais um tempinho para vocês, escrevam aí com carinho.
Então, eu espero que tenha sido tranquilo aí esse tempo. É um pouco apertado, né, gente? Eu sei, estamos aqui no meio da aula. Mas é óbvio que você pode retomar isso depois, né? E reescrever o texto. A ideia é essa mesmo, né? Não é a primeira vez o texto sai uma maravilha. Não é, isso é um exercício também, né? Então, eu falei para você usar outras informações. Então, agora vai de você. Se nós vamos falar aí do empoderamento feminino, por exemplo, eu pegar uma ideia aqui, eu poderia colocar o trilhar disso pelos anos dos filmes da Disney, por exemplo. É desenho animado mesmo, não é? Tem as famosas princesas da Disney, né? Existem os desenhozinhos com as princesas. Então, dos anos 2000 para cá, né? Se você pode conferir isso aí, não precisa acreditar em mim. As princesas mudaram um pouco. Vocês percebem que no conto aqui muda um pouco o paradigma da princesa, porque a ideia é sempre casar com o príncipe, viver feliz para sempre, né? Né? Essa aí é o final das histórias. A partir justamente da Princesa e o Sapo da Disney, que é mais ou menos 2000 e alguma coisa, né? Nos anos 2000, tem o príncipe, né? Tem toda uma história lá. A princesa é a primeira princesa negra que aparece, isso já é um outro fato que você poderia comentar, mas não é o caso aqui. Mas enfim, é a primeira personagem negra. E no final, tem o príncipe também. Mas no final, tem uma discussão ali, ela não acaba casando. Ela coloca a carreira dela em primeiro lugar, porque é uma história que envolve, ela é cantora e tal, aí ela vai... Apesar de existir o príncipe ali, ela gostar e tudo, eles não vão casar logo de cara, e ela vai dar um pouco de atenção à carreira, o que já apontava para o novo jeito da mulher na sociedade. Depois, veio na sequência aquela princesa lá, que é da Pixar com a Disney, a Valente lá, aquela ruiva, que ela tem os pretendentes, né, chama Valente a história, ela tem os pretendentes, mas ela, no final, ela não fala que não vai casar, mas ela fala que ela quer o tempo dela, né? Que ela vai escolher quando ela chegar no tempo dela. Então também já muda um pouco aí a forma como as princesas trabalhavam, né? Depois vem a Moana, é Moana? Fala, é Moana. Essa nem príncipe tem. É uma das poucas princesas que não tem príncipe, simplesmente não tem príncipe. Ela é a princesa, dá a ideia que ela que vai assumir lá o reinado e nem comenta de pretendente, nada. E por último, termina aí no grande sucesso do Frozen, né? Onde até existe duas princesas, dois pretendentes, mas ninguém nem fala disso, porque o foco mesmo é na amizade ali das irmãs. Então, só para você ter uma ideia, eu poderia trabalhar essas questões das princesas da Disney, como o empoderamento feminino, como essas questões da mudança da mulher na sociedade, né? As conquistas que ela vem ganhando, pode ser trabalhado, né? Então, poderia, por exemplo, pode usar uma notícia, né? Que fala da mulher na sociedade, né? Isso está cheio no telejornal, nos jornais, você vive vendo aí trabalhos e conquistas, né, da mulher. A ideia é que você argumente sobre isso, né? Você pode usar aí tanto da exemplificação como até dados estatísticos para trabalhar. Tranquilo? E aí, por último, discorra sobre os pontos escolhidos, né? E aí um parágrafo final, né? Mais ou menos. Percebe que se você colocou mais ou menos essas linhas, você vai ter aí de 20 a 30 linhas tranquilo, né? Dependendo do tamanho dos parágrafos que você colocou, você vai ter aí uma média de 20 a 30 linhas no final, que é normalmente o tamanho de um texto que se pede em Enem, se pede nos lugares, né? Não é um texto muito longo, mas é um texto razoável. Então, você vai escrever um parágrafo final, resumindo e ligando todas essas ideias que você trouxe, né? Desde a apresentação do conto, né, o resuminho que ele traz, os pontos que você escolheu, os outros exemplos, né, você vai tentar amarrar tudo isso, né, e convencer o leitor da sua opinião sobre o texto, certo? Então, para finalizar de novo, o texto inteiro aí, e mais uns minutinhos, releia o que você já escreveu e tente agora sintetizar tudo aí num parágrafo final, dando aí a tua visão final de tudo, sempre pensando que o leitor tem que ser convencido disso.
Então, tranquilo? Vamos lá então. A ideia é que aqui, né, nessa conclusão, você retome aquilo que você propôs lá no início, né, a tua tese defendida desde o começo, principalmente ver se você mesmo não entra em contradição, né, se você não coloca pontos contraditórios aí no que você está dizendo, né, você não pode dizer algo e depois você mesmo ir contra aquilo que você disse anteriormente, né. Ela tem que ser pontual e assertiva, né, ou seja, fale com muita convicção, né, as coisas que você quer convencer as pessoas, né? Não repita coisas que você já escreveu, né, expressões já utilizadas, use aí o máximo que possível de sinônimos e palavras parecidas. Pode fazer paráfrase e principalmente não se esqueça de usar os conectivos, né? Portanto, logo, né? Para dar aquela ideia de conclusão. Bom, hoje nós tentamos aqui, né, espero que tenhamos sido bem sucedido, trabalhar com a resenha, uma produção, né, de resenha. Sempre lembrando que para resenhar você tem que ter um objeto a ser resenhado, no caso aqui escolhemos um conto, mas pode ser qualquer outro objeto, um filme, uma série, um videogame, uma música, um jogo de futebol, qualquer coisa, né, um livro, uma poesia, né. Você tem que dominar bem aquele objeto e você vai apresentar esse objeto para as outras pessoas. Por quê? Porque a resenha é uma análise interpretativa sobre uma determinada obra, seja essa obra qual for, contendo informações e conceitos de valor sobre a obra, né? Ou seja, normalmente faz referência a outras obras. É mais ou menos como, né, escrever uma resenha, um texto de opinião com argumentação sobre algo. Tranquilo? Bom, só relembrando vocês que, caso vocês assistam via internet ou, enfim, pela TV, acessem o Classroom, coloquem lá a sua presença, façam as atividades propostas, porque o seu professor está lá para corrigir, para te dar apoio a tudo que eu não posso fazer aqui, né? Eu só apresento aqui, depois você vai tirar as dúvidas lá com o seu professor, né? Dar sugestões, reclamar, qualquer coisa assim. E caso você não possa, né, também fica disponível na escola para você pegar fisicamente, né? Ou seja, impresso essas atividades e depois você retornar, seu professor também em algum momento vai retirar isso para corrigir, enfim, os canais aí dos mais diversos para trabalharmos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, que vocês tenham conseguido escrever um texto interessante, revejam esse texto, peguem a referência do conto, procurem na internet, né, que é de onde eu tirei mesmo, né, então tá fácil de achar, leia de novo, faça de novo com essas propostas, né, tenta melhorar o seu texto, se puder, manda para o seu professor, né, peça para ele dar um retorno para você, e é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.